Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa continuar com todos e que possamos receber na noite de hoje aquilo que nós viemos buscar. Todos nós não chegamos a essa casa na noite de hoje sem um objetivo. Todos nós, de mãos dadas com os nossos queridos benfeitores, aqui chegamos. Muito embora nem todos possuem a dupla visão, ou seja, a faculdade mediúnica de ver, enxergar os espíritos. Quem enxerga, verá. Que nós aqui chegamos de mãos dadas. E aqui todos nós fomos, na noite de hoje, recebidos por Jesus. E inúmeras vezes já restara colocado que Jesus indaga a cada um de nós uma pergunta que bem sabemos: o que buscais? O que quereis que eu vos faça? Essa é a lição da noite que nós vamos refletir. O que quereis que eu vos faça? Né? Se Jesus chegasse à nossa frente: por que me chamaste? E ele se materializasse, que nem aconteceu com Saulo às portas de Damasco, ou um benfeitor querido se materializar à nossa frente: que queres, meu filho? Por que me chamaste? Será que nós temos coragem de dizer? Em silêncio, às vezes nós conseguimos. Mas o título da noite é O Paralítico de Betesda. Isso aí está na narrativa de João. Começa: ora, em Jerusalém existe, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Esse homem estava há 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. É o capítulo 8 de João. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso é cópia fiel do Evangelho.
Para não passar em branco, vamos saber do que consiste o tanque de Betesda. Ele tem um significado simbólico na Bíblia, que significa casa de misericórdia. É um nome significativo, pois representa, a época, lugar onde muitos doentes encontraram a cura e misericórdia divina. Mas tudo que nós encontramos no Evangelho de Jesus tem um significado para nós. O tanque de Betesda pode ser visto como um símbolo da humanidade, em sua condição de enfermidade espiritual. Assim como os doentes esperavam uma cura milagrosa no tanque, a humanidade hoje, espera uma cura espiritual através de Jesus Cristo. Nós esperamos que Jesus venha curar a gente. E não é bem assim. Não é bem assim. Todos nós, seres encarnados ou desencarnados, necessitamos do amparo divino em nossa jornada evolutiva. Sem Jesus, sem o amparo de Jesus neste planeta, nós não sobreviveríamos. Não. Mas podemos dizer, chegando até nós, há momentos na vida em que nos sentimos esmorecer. Ou seja, tantos problemas e as dificuldades a enfrentar. Todos nós, inúmeros problemas, inúmeras dificuldades que nós não temos como falar. Então, mas nós temos que enfrentar. Então, para conseguirmos nos libertar das imperfeições que ainda trazemos como herança de encarnações passadas. Então, esses problemas, essas dificuldades, é uma herança que nós trazemos de outras existências. Muito tem se falado aqui. Cada um tem os seus problemas. Cada um é responsável por eles. Meus irmãos, o amparo divino não nos faltará. Se tivermos o quê? Fé, boa vontade de melhorar. Então, o amparo divino não irá nos faltar. Mas é necessário que tenhamos fé, e fé significa ter confiança em Deus, nosso Pai. E o que é mais importante, boa vontade de melhorarmos. E boa vontade, meus irmãos, é a alavanca de qualquer progresso, seja ele na vida física ou na espiritual. Então, há necessidade de melhorarmos. Muito mais que auxílio material, necessitamos de auxílio espiritual. E nós, na grande maioria, nos preocupamos de forma significativa com os bens materiais, deixando de lado aquilo que efetivamente merece preocupação.
que é a questão do espírito. Eu tenho feito muitas colocações a esse respeito. Abre aspas. Quanto tempo nós gastamos no dia para a nossa asepsia física? Levantamos, vamos fazer a nossa higiene, corretíssimo. Mas quantos minutos? De manhã, até ao deitar. Quantos minutos? Podemos dizer, às vezes, passamos de horas, né? No total do dia. Vamos dizer que é só uma horinha, somando de manhã até deitar. Pergunta: quanto tempo nós utilizamos por dia para a asepsia do espírito? Quanto tempo nós elegemos para ler uma boa obra espírita? Falei boa obra espírita. Quanto tempo nós tiramos para refletir sobre o Evangelho de Jesus? Normalmente, quando a gente vai ler, não consegue, está dormindo. Então veja bem, há uma inversão, meus irmãos, há uma inversão. Nós nos preocupamos com os boletos do outro dia, com o trabalho, com consulta, com academia, com tudo, nós nos preocupamos. Mas não nos preocupamos com aquilo que efetivamente merece preocupação. Muito mais que a satisfação de nossas necessidades físicas, necessitamos satisfazer as necessidades da nossa alma. Que necessidades? O espírito. É a vivência da prática do bem. É a nossa mudança, é a nossa reforma íntima. É isso que nós precisamos. E vamos lembrar daquela máxima. Todos nós, ajuda-te que o céu te ajudará. Ninguém, meus irmãos, ninguém vai resolver problema de ninguém. Nós temos que pôr isso. Ninguém vai resolver problema de ninguém. Problema espiritual, estou falando. Alguém poderá dar orientação, ministrar uma orientação, mas quem tem que resolver é você, mais ninguém, porque a responsabilidade é sua. Nem Jesus vai resolver nosso problema, porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Você elege quem você quer, elege a porta larga ou elege a porta estreita. O que é a porta estreita? São as nossas responsabilidades para a nossa mudança. A porta larga: hoje é quarta-feira, tem na casa espírita. Eu não vou, hoje fui convidado para uma festinha, hoje tem um cinema, hoje eu vou assistir o meu time de futebol. Nós somos assim, meus irmãos. Tudo que é do espírito fica para depois. Se nós convidarmos alguém para trabalhar, quando eu me aposentar eu vou trabalhar na casa espírita. E Raul Teixeira tem um exemplo. Sim, quando tu te aposentar, normalmente tu morre, logo depois tu morre. Por isso que eu não me aposento. Aí tu vai ser médium lá no cemitério. É Raul Teixeira que fala isso. Nós deixamos tudo para amanhã. A coisa do espírito, a necessidade do espírito é para o day after, né? Não, é hoje, é aqui ou agora. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte, que Jesus vai auxiliar. Vinde a mim todos vós que... Acabamos de ouvir isso lá na sala de passe, né? Vinde a mim todos vós que sofreis. Qual é o verbo que vem? Eu curarei, eu sararei, ou eu vos aliviarei.
E esse alívio é a vivência do Evangelho, meus irmãos. Quem de nós aqui no planeta Terra não tem problemas, não tem dificuldades? Todos os mais variados. E devemos enfrentá-los sem reclamações, mas aceitá-los com resignação. O que é a resignação? Aceitação, compreender a minha situação. Eu tenho um problema na minha perna. E daí? Quem mandou você usar a perna errada na encarnação passada? Mas eu estou ceguinho. Quem mandou usar os olhos daquela? Eu sou mudo, eu sou gago. É herança do passado. Eu gostaria tanto de ser isso, ser aquilo. Não vai ser coisa nenhuma, foi você mesmo que pediu para vir feio, gordo, magro, azul. Você pediu. Meus irmãos, estudemos as obras de André Luiz, de Emmanuel. Somos nós que pedimos para vir da forma que nós viemos. A minha filha fica uma arara com isso. Eu não pedi. Pediu sim, você implorou para vir tudo alquebrada. Está ali, ó. Mas, gente, somos nós que pedimos. E de tudo que nós pedimos a Deus nosso Pai e a Jesus na encarnação, Ele dá 0,1 no nosso pedido. Imagina que anjinho nós fomos. Imaginemos. Porque nós não teríamos condições de suportar. Sem aceitação da doença, do problema, cairemos aonde? Na faixa do desespero e da revolta. Não é mesmo? É isso. Olha que frase, meus irmãos. Gravemos esta frase. Ninguém pode mudar algo que não aceita. Ninguém pode mudar algo que não aceita. Ninguém pode nos prender, ninguém consegue nos prender, porque o nosso pensamento não tem cela para ele. Nós podemos ir para um calabouço, mas nós estamos livres, o nosso pensamento. Lembremos, meus irmãos, que nós estamos falando do Espírito. Gravem bem, ninguém pode mudar algo que não aceita. Nós aceitamos como somos? Nós nos aceitamos? Muitas vezes vamos à frente ao espelho, só falta quebrar o espelho, né? Mas não adianta. Porque a reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que faz apenas crescer mais o problema. Porque quanto mais nós reclamamos, pior fica. Pior fica. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus perguntou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. O que o paralítico fez? Ele não disse: sim, mestre, eu quero ser curado. Não, reclamou. Estou 38 anos, quando quero entrar no poço, vem outro, se joga primeiro e eu nunca vou. Jesus, diante da reclamação dele, não falou nada, ficou mudo. E disse ao enfermo: levanta-te, toma a tua cruz e anda. Não adianta. Levantar. O que significa o termo levantar aqui, meus irmãos? Levantar é sair do chão do vitimismo. Sair do chão da reclamação. Como nós gostamos de ser vítimas.
Como nós gostamos? Nós gostamos que alguém passe a mão na nossa cabeça. Nós começamos a contar nossa historinha e começamos a chorar. Porque queremos que alguém passe a mão na nossa cabeça. Eu vou contar um fato. Não é história, não. É um fato. Não darei nomes e nem encontrava-me, numa certa ocasião, com uma pessoa bem mais experiente que eu. Chegou um senhor que precisava um atendimento fraterno. Esse senhor chegou batendo tudo, chorando, fulano de tal, a minha mulher me traiu, e chorando. Foi respondido o seguinte: que bom. Mas como que bom, a minha mulher me traiu, é isso, aquilo, e chorava que aquilo corriam lá. Essa pessoa, eu estava só ouvindo. Que bom, meu irmão. Pensou, começou a contar tudo de novo, aconteceu, chorando, ela a pessoa respondeu assim: que bom que não foi você que traiu ela. À primeira vista, é uma colocação assim até meio hilária, né? Mas não é. É para nós refletirmos, para não reclamarmos. Porque o que acontece conosco é aquilo que nós merecemos, seja em que área for. Seja em que área for. Então levantar é sair do chão do vitimismo. É sair do chão do vitimismo. Eu falava para alguém hoje, dizendo o seguinte: eu nunca vi no atendimento espírita, a gente vê, as pessoas choram porque eu também chorei. A pessoa que está atendendo não chora junto conosco. E nem, oh meu irmão, para de chorar. É isso que nós queremos, que alguém passe a mão na nossa cabeça. E é pelo contrário, aí essa pessoa fala: ó, está acontecendo isso, por isso. Levanta, ande, ou seja, mude de vida. Pare de reclamar. Vamos ver a outra. Tomar a cama. Jesus falava por parábola, né? Tomar a cama. O que significa? É assumir o controle da nossa situação. É assumir a doença, a dificuldade que nos cerca. E não ser controlada pela dificuldade ou pela doença. Deixar que a doença tome conta de nós. E ter certeza que nós somos o personagem mais importante no processo da própria cura. O que é andar? É o convite de Jesus, que Jesus nos faz para seguirmos adiante, fazermos mudanças necessárias para atingir uma nova fase da nossa vida. Nós temos que mudar, meus irmãos. Nós temos que deixar os vícios de lado e carregar para o nosso coração as virtudes. Olha que frase: não podemos estacionar nas avenidas da preguiça. O que a doença gosta? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. A doença gosta de cama. A doença gosta de sofá. A doença gosta de pijama.
a doença gosta de ociosidade, ou seja, preguiça. Quanto mais nós ficarmos na cama, mais doente. Não adianta, meus irmãos. Paremos de reclamar e sigamos a receita de Jesus. Toma, assuma as tuas responsabilidades e caminhe. Vamos estudar o Evangelho, meus irmãos. Quanto mais nós estudamos, nós chegamos à conclusão que menos sabemos. Mas vamos seguir. Quando estamos doente físico, uma doença, nós vamos ao médico, não é mesmo? Correto. Se o carro quebra, nós procuramos quem? Um mecânico. Se tivermos, por exemplo, um problema jurídico, nós procuramos um bom profissional. Então por que não procuramos Jesus? Quando nós subimos ao avião, nós não confiamos na habilidade do piloto? Sentamos à mesa de um restaurante, nós não confiamos cegamente que a comida está boa, não está envenenada, não é isto? Então, por que não temos a mesma confiança em Deus, meus irmãos? Em erguendo o enfermo preguiçoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantarmos todos do ninho das imperfeições em que nos comprazemos e a mente corrompida. Nós nos comprazemos. Nós nos comprazemos com tudo que não presta, meus irmãos. Porque nós estamos moldados para isso. Encarnações milenares, isso, aquilo, aquele outro. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não indaga quais os motivos das nossas aflições, Ele auxilia. E esse auxílio que Jesus nos dá está no Evangelho. Faça isso e viverás, né? E, depois de curado, o que Jesus disse para o cidadão que estava 38 enfermo? Vai e não voltes mais a errar, para que não te aconteça algo pior. E isso é muito importante para nós, meus irmãos. Muito importante. Nós buscamos uma casa religiosa, e aí no caso específico a nossa aqui, porque não tem autoridade de falar das outras, nós nos equilibramos. Nós nos equilibramos, meus irmãos. Nós muitas vezes recebemos a benesse de Jesus numa cura que nós muitas vezes nem sabemos. Porque cada um de nós que entra naquele primeiro passo lá, ele é examinado de cima a baixo com um tal de estetoscópico, né, do mundo espiritual. E o que é preciso, os médicos fazem, desde que merecemos. Então acontece muitas vezes conseguimos, através da desobsessão, aqui e lá,
fazer com que aquele espírito que ainda se compraz no mal, porque ele não conhece o bem, nós conseguimos trazê-lo para o nosso lado, e aqueles problemas difíceis que nós imaginamos aí fora, eles desaparecem. Ou seja, a nossa casa fica limpa. Abandonamos a casa espírita por uma semana, um mês, um ano, 2 anos, só que quando nós voltamos, nós vamos voltar pior. Porque o próprio Evangelho diz: tirou-se o espírito, o Evangelho diz, o espírito imundo que estava na casa, deixou a casa limpinha, mas você não colocou aquilo que era necessário, ele vai pegar mais 7 e trazer para junto dentro dessa casa. Por isso que Jesus disse: não voltes a errar, para que algo de pior não aconteça. E é por isso, meus irmãos, que nós não nos curamos, continuamos doentes o tempo todo. Como é que nós vamos conseguir o nosso restabelecimento da nossa saúde? Porque toda doença é de origem espiritual. Uma simples enxaqueca é o nosso desequilíbrio. Então nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Nunca paramos para pensar que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora. É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Continuamos sendo aquela pessoa rançosa, colérica, reclamenta, azeda. Não adianta. Usemos os remédios humanos, porém inclinemo-nos para Jesus e renovemo-nos espiritualmente nas lições. Os estados mórbidos, as doenças, são reflexo ou resultado das nossas vibrações mais íntimas, ou seja, os nossos pensamentos. São uns exemplos aqui que eu trouxe para nós ver. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado, são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Como nós somos indiferentes? Como nós abusamos? Vamos um pouquinho mais. As moléstias dificilmente curáveis são escoadouros das nossas imperfeições. A epidemia que nós tivemos, 2021, o resgate coletivo, esses acidentes que acontecem, como tem acontecido seguidamente, de avião cair, isso, aquilo, aquele outro, tem caído uns quantos aviões aí. Isso são resgates, meus irmãos, é o resgate, o Espírito diz, resgate justo. Assim, desejamos a cura, é natural, mas precisamos tratar o espírito. E uma vez curado, não mais errar, para que não aconteça, repito, algo pior. Algo pior. Portanto, a história de Betesda nos ensina que, mesmo em meio às situações mais difíceis, podemos encontrar esperanças e cura em Deus. Porque a Deus, disse Jesus, a Deus tudo é possível. Assim como o homem doente foi curado por Jesus, também podemos experimentar a cura e a transformação em nossas vidas através da fé em Deus e sua misericórdia. Mas nós só temos fé em Deus quando tudo está bem, ou quando tudo está mal. Pense nisso. Meus irmãos, Deus é capaz de trazer a cura
e transformação para nossas vidas. Que possamos confiar em Deus e buscar sua cura e transformação em todas as áreas de nossas vidas. Então, meus irmãos, repito uma vez mais, tudo depende de nós. Milênios e milênios de equívocos, de erro, de barbaridades que nós praticamos. Nós queremos nos curar numa semana? Emmanuel, o benfeitor, que esteve com Chico, ele disse o seguinte, que devemos caminhar, nem que seja 1 milímetro por dia. 1 milímetro por dia. E como muitos irmãos já colocaram aqui, que possamos hoje ser melhores que fomos ontem, e que amanhã sejamos melhores que hoje. Depende só de nós, meus irmãos. Jesus está aí, de braços abertos. Os benfeitores estão aí. Mas de que adianta se nós não tirarmos essa capa de vício que todos nós trazemos? Precisamos mudar. Precisamos vivenciar aquilo que sabemos. Ser espírita, cristão, ouso dizer, não é fácil. Não é fácil. Seguir as pegadas do Cristo não é fácil. Mas não há outro caminho. Nós já fomos enganados por tantos dogmas. Abramos os nossos olhos e vejamos no fim desse túnel aquela luz que é Jesus. Podemos sim mudar, mas depende só de nós. Podemos e vamos mudar. Vamos mudar. Deixemos de lado tudo aquilo que... Lembremos, a doença gosta do quê? Cama, sofá, pijama, e qual é o outro? E preguiça. Meus irmãos, quanto mais trabalharmos, melhor vamos estar. Melhor vamos estar. É a mesma coisa, nós colocamos uma água nesse copo. Se esse copo ficar aqui parado 5, 6 dias, a água vai entrar num estado que não será possível beber, correto? Mas se todo dia nós viermos aqui balançarmos, ela não vai estragar, porque essa água aqui é a mesma água quando Deus fez o mundo. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? Tudo se transforma, depende de nós. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos. E não coloquemos o Evangelho debaixo do braço. Não deixamos criar pó lá na estante ou em outro lugar. Pelo contrário, vamos estudá-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E as nossas doencinhas vão batendo em retirada. Termino com a frase lapidar que abracei após a leitura de uma obra de Divaldo Espírito Marco Prisco, que diz o seguinte: é fácil ser feliz. Que Jesus nos abençoe e possamos, como diz um amigo meu, levarmos daqui, hoje, aquilo que aqui viemos buscar. Muita paz.